Viva, tudo bem? Muito obrigado por estares aqui nesta Nada. iniciativa. Hum. Eu é que agradeço o convite. Aliás, eu até fico lisonjeado porque estive a ver a lista das pessoas que tu convidaste antes de mim e há lá nomes muito mais importantes do que eu. Não, se eu convidei é porque gosto do seu trabalho e admiro o seu trabalho. Não, mas podemos começar já por tratares-me por tu. Fica já resolvido. Então, eu trato por tudo. E ele perguntar como é que vê o jornalismo na atualidade. Olha, vejo, sinceramente, é curioso porque ainda há pouco tempo tivemos essa discussão. Hum, Vejo muito diferente daquilo que ele é, o que foi de forma pura, digamos assim. Mas não havia outro caminho, porque os tempos evoluíram de uma forma que obrigou, entre aspas, o jornalismo a readaptar-se a esses mesmos tempos. Antigamente havia, e isto é triste, mas é verdade, antigamente o jornalista era mais respeitado. Claro, Era uma figura de facto importante na sociedade, no seu povo, na sua cidade, e era de facto uma voz tida em conta, porque não havia tanto ruído à volta. claro, Com a evolução do mundo e das novas tecnologias, todos hoje podem ser um pouco jornalistas, entre aspas, porque claro. a forma de transmitir informação, correta ou errada, é muito fácil através da internet. E isso levou a que muita gente começasse a ver o jornalismo de uma forma mais negativa, porque há muita informação errada, há muita fake news, há muita produtividade de informação que não é verdadeira, e as pessoas começaram a confundir isso com jornalismo. E infelizmente eu vejo um pouco assim a nossa profissão nos dias de hoje. É cada vez mais difícil nós convencermos as pessoas de que o nosso trabalho ainda é sério, ainda é rigoroso, porque elas são inundadas constantemente com tanta coisa que acabam por misturar tudo. E na minha área em específico, eu vou dizer jornalismo desportivo, embora este termo não exista oficialmente, Claro. somos jornalistas, cobrimos depois desporto. Isso ainda se agrava mais, porque infelizmente em Portugal, ao longo dos últimos anos, começou-se a produzir demasiado conteúdo mau, sobretudo nas televisões, é preciso dizê-lo, que Claro. levou a que as pessoas começassem a ver esse tipo de programas, começassem a confundi-los com produção jornalística, o que não é. E infelizmente, como disse, hoje vejo um pouco essa imagem denegrida do jornalista, infelizmente. Claro. Até sei que está na Alemanha e podia fazer um bocadinho a comparação, aquela ponte entre isso que acabou de falar e com aquilo que é a nossa realidade. Sim, sim, olha, eu vou dar um exemplo muito claro. Eu acho que nós, em Portugal, sobretudo no que toca à cobertura do desporto, obviamente que esta é uma decisão livre de todos os jornalistas, que obviamente têm essa liberdade para decidir como é que querem expor a sua vida privada ou não. Mas, por exemplo, aqui na Alemanha, um jornalista que cobre desporto, que faz futebol, Claro. hum, não tem problema absolutamente nenhum em admitir publicamente nas redes sociais, ou seja, onde for, por exemplo, a sua afinidade clubística. É uma Claro. coisa que as pessoas aqui na Alemanha aceitam. Normalmente, os adeptos veem com naturalidade que jornalista A, B ou C seja adepto do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund, do Bayern Leverkusen, e que isso não influencia necessariamente o seu trabalho, de forma negativa ou positiva. E tu sabes muito bem que isso em Portugal é muito difícil de acontecer. Tu, se assumes abertamente o teu clube, cobrindo ou fazendo jornalismo desportivo, há muita gente que te associa logo imediatamente a esse clube e já não te vê ou já não te olha da mesma forma e já não consegue sequer ver-te como um profissional isento. Claro. Quando, e aproveitando esta nossa conversa aqui, para quem nos está a ver agora ou para quem nos poderá ver depois mais tarde, a coisa mais fácil do mundo para um jornalista é abstrair-se quando entra dentro de um se é o clube Sem rival dúvida. do teu clube, percebes? Mas Claro. infelizmente as pessoas aí em Portugal ainda não perceberam isso. E eu vivo de facto num país onde há problemas no jornalismo.
Pronto. Pessoal, houve aqui um problema e já iremos arrancar outra vez, assim que nos for possível. Já estamos outra vez? E tinha saído, não sei se Deve aconteceu, ter mas falhado aqui a ligação e há uns dias também me aconteceu. Não sei se é do meu telemóvel, se é da internet, mas pronto. Quando falhar eu volto a entrar, não há problema nenhum. claro. Não, Estava, mas ias a falar. estava-te a dizer precisamente isso, que há uma cultura muito diferente na forma como se faz e como se vê o jornalista aqui na Alemanha comparado com Portugal. Há um respeito maior, Claro, encaixando naquilo que estava a dizer na primeira resposta, acho que há um respeito maior por parte das pessoas, nomeadamente na questão do jornalismo desportivo, porque se aceita mais facilmente que o jornalista A, B ou C tem uma vida privada e não tem problema absolutamente nenhum claro. em assumi-la, e que isso não tem a ver com o seu trabalho. Eu gostava que em Portugal se tornasse hábito, porque o jornalista tem clube, tem partido político, tem crença religiosa, ou Claro, pode não ter, não é? exatamente. E Exato. isso não tem nada a ver com o desempenho do seu trabalho. E antes disto ir abaixo, eu estava-te a dizer que a coisa mais fácil, e eu senti-o na pele, eu quando vou a um estádio cobrir, ou quando estava em Portugal, agora menos porque não faço, mas quando estava aí a um estádio cobrir um jogo do meu clube, eu mal entrava no estádio, eu não estava a pensar se era agora o meu clube, se não era, eu estava preocupado em fazer o meu trabalho. E Claro. é extremamente fácil. Eu gostava que as pessoas percebessem isso. Claro, até era um tópico que eu tinha apontado, que era isso, como é que vês a sociedade portuguesa, mas acabaste por me responder como é que vês em relação ao jogo. Há muita falta de cultura desportiva, na minha opinião. Sim, e olha, eu infelizmente, eu ontem tive a oportunidade de escrever um artigo de opinião para o 00, explicando um bocadinho como é que os alemães retomaram o futebol aqui e aquilo que está a acontecer em Portugal. E é de facto lamentável, para ser simpático, que numa altura em que a prioridade de toda a gente, e quando digo toda a gente, digo Liga de Clubes, Federação Portuguesa de Futebol, clubes, e nos clubes falam em presidentes, Claro, diretores, quando a preocupação principal devia ser garantir todas as condições para que no dia 4 regresse o futebol, para que se possa devolver um pouco desse entretenimento às pessoas dentro da segurança, de toda a segurança, o que é que nós assistimos, infelizmente, em Portugal nos últimos dias? Um presidente da Liga que está prestes a cair, porque os clubes se viraram contra ele. Recentemente surgiram informações de que o Benfica, por exemplo, não queria que o Porto jogasse na Luz contra já não sei quem. yeah, E isso, infelizmente, é uma realidade que se vai repetindo em Portugal. Nós não somos capazes, eu digo nós, porque eu sou português e, obviamente, me incluo dentro claro, dessa sociedade. Repetidamente não vamos sendo capazes de criar essa cultura desportiva que tu falaste. Continuamos a olhar constantemente para o nosso umbigo, continuamos constantemente a ser individualistas, e isso faz com que o nosso futebol, obviamente que temos limitações financeiras comparado com outros países. Tem a ver com claro, exato. geografia, tem a ver com cultura, isso não está em discussão. Mas falta-nos solidariedade. E sem solidariedade, o futebol português será sempre egoísta. E enquanto formos egoístas, não vamos melhorar muito mais do que aquilo que temos agora aqui na Alemanha, por exemplo, só para teres uma ideia. Claro. Os 4 clubes que este ano participaram na Liga dos Campeões, portanto, a Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Leipzig e Leverkusen, doaram 20 milhões de euros para os restantes clubes da Primeira Liga, para que Claro. eles, obviamente, pudessem sobreviver a este período complicado. Tu não viste isso em Portugal? Não, eu aqui em Portugal, desculpa interromper de vez em quando, Não, estás à vontade, estás à isto aqui vontade. para mim é uma conversa e mais do que uma entrevista. Vamos lá, na boa. Eu o que vi em Portugal foi os 3 presidentes dos 3 grandes a irem ao primeiro-ministro
e o resto um bocado esquecido. Foi a opinião com que eu fiquei, não sei se é a opinião correta. Sim, mas em relação a isso é preciso dizer uma coisa que eu acho que depois acabou por passar pelos pingos da chuva, como se costuma dizer. É verdade, foi isso que aconteceu. Os três presidentes dos três maiores clubes de Portugal foram eles que foram, mas foram com o consentimento dos restantes presidentes que deram um aval para que eles fossem, no fundo, representar os clubes da Primeira Liga. Portanto, Ok. apesar de eu achar mal também, acho que se podia ter feito de outra forma. Mais uma vez, pegando no exemplo alemão, aqui na Alemanha havia semanalmente reuniões da Liga com os clubes, do governo com os clubes, e era feito por videoconferência e estavam todos presentes. Sim, sim. Era a minha ideia também, em que Pois, podia é ter sido isso. feito. Era isso. Hoje em dia o que não falta é ferramentas para isso. E mais nesta altura, não é? Eu acho que esta altura era propícia para se fazer isso. Agora, foi assim que se decidiu fazer, apesar de ter uma base correta, porque foi com a aprovação dos outros presidentes, criou de facto uma má imagem, mais uma vez, porque criou-se mais uma vez a imagem de que em Portugal só interessam três clubes e o resto é paisagem. Claro. Infelizmente é assim, e eu tenho pena porque nós temos em Portugal, apesar de tudo, apesar de termos perdido qualidade na Primeira Liga, creio eu, ao longo dos anos, mas temos, apesar de tudo, potencial para, sobretudo, vender bem o nosso campeonato. Eu vi agora que a Sport TV e a nós, ou a Altice, querem vender os jogos a canais estrangeiros. Isso é tudo muito bonito, lembram-se agora. Mas, Claro. infelizmente, nós em Portugal nem sequer sabemos promover o produto. Um, Isso aí já aconteceu quando o Iker veio para Portugal. Em Espanha passaram a passar os jogos do Porto e para ver o Casillas naquela altura. é isso. Mas eu, eu, Só que eu não foi dou-te o produto. é isso. Eu dou-te um exemplo flagrante. Só este ano é que há um magazine da Liga que passa na Sport TV. Não Sim, é? Todos nós que gostamos de futebol estamos habituadíssimos a ver os magazines da Premier League, da Bundesliga, da Série A, portanto, produtos claro. bem concebidos que depois são exportados para todo mundo consumir. Nós só em 2019, 2020 é que nos lembramos que podíamos produzir um magazine sobre a Primeira Liga. E mesmo esse corre mal porque os grandes raramente participam. Portanto, Claro. já estás a ver como é que é a cultura. Infelizmente Ia, é assim. ia-te falar um bocadinho atrás, né, agora falando em ti. Tu passaste do 00 para a Eleven Sport. E quando é que entraste no 00? Eu não passei do 00 para a Eleven, eu continuo nos dois. Sim, 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 não, 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 Sim, sim, desculpa. sim. A pergunta é mal feita. Sim, 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 sim. Era quando é que entraste no 00? O 00 entrou na minha vida em 2011. Portanto, vai fazer 9 anos agora. Já lá vai um tempinho. Na altura é curioso porque eu comecei por estagiar na TVI, depois passei pelo Porto Canal, acabei por criar um projeto com dois colegas meus da faculdade, um deles hoje é assessor do Sporting, do Filipe Diniz, e depois viajei um bocado e vivi um bocado a minha vida. E quando voltei, tive ali um período entre final de 2010 e agosto de 2011 em Claro. que aproveitei para publicar o meu primeiro livro, por exemplo. E em 2011, em agosto, surge a oportunidade de ir trabalhar para o 00, que na altura tinha 8 anos de existência, era já, de facto, uma ferramenta a nível da base de dados extraordinária, já era utilizada na altura por toda a gente, por clubes, por jogadores, por treinadores. Eu utilizo muito, sinceramente. É Até quando... para fazer as minhas análises de jogo que eu faço no meu site, eu Sim, sim. utilizo para procurar informação, para procurar onde é que aquele jogador teve. Claro. Ou até para isso que estamos a fazer agora, entrevistas aí com os jogadores, eu utilizo muito o vosso site. Sim, 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 sim. Eu costumo dizer que o ADN do 00, apesar de hoje o 00, e era isso que eu estava a explicar, eu quando entro para o 00, a redação, portanto, a área dedicada ao jornalismo era relativamente reduzida. A Cláudia Martins era a diretora de informação, jornalista da Antena 1, e havia mais dois jornalistas. Eu na altura entrei para formar um grupo de 4 pessoas. Hoje, Não para teres uma ideia, só a redação, portanto, só as pessoas que se preocupam única e exclusivamente em fazer jornalismo
no a 0-0 são, não quero errar, mas estaremos à volta de 15, 16 pessoas divididos entre Lisboa e Porto. Portanto, Não é? estás a ver o que é que em 9 anos aconteceu no 0-0. Mas o ADN do 0-0 é e será sempre, obviamente, a estatística, o número e muito daquilo que nós produzimos é com base nos nossos próprios recursos. Mas para te responder, já lá vão 9 anos de 0-0, com entradas e saídas, porque eu vivi no Porto, depois fui para os Estados Unidos, depois vim para Berlim, mas a ligação manteve-se sempre e se algum deles entrar aqui na conversa, espero que se mantenha por muitos e bons anos. Eu já que tive um colega teu, o Luís Paulo Rodrigues, que é meu vizinho em trás, que ele é de São Pedro de Sul, eu sou de Oliveira Frades, ele é meu vizinho. Sabes que há uma história gira com o Luís. O Luís, que hoje é diretor de informação do 00 e é um senhor diretor, é preciso dizê-lo. Não é? Se o 00 hoje é um órgão de comunicação social respeitado e de facto com presença e com arcabouço, muito se deve ao Luís, é preciso dizê-lo. Mas a história do Luís é gira, porque o Luís vai para o 00 em 2013, supostamente para o meu lugar. É, porque eu tinha decidido ir viver para os Estados Unidos, para Nova Iorque. Não é? Pronto, ia ficar um lugar vago na redação. A ideia inicial era eu, de facto, sair do 00 e não manter a relação. Obviamente que surgiu depois a discussão, portanto é preciso vir alguém, vai sair o Duarte, e o Luís foi e ficou o Luís. Entretanto, eu vou para os Estados Unidos, continuo a colaborar com o 00, acabei por não sair a 100%, e depois volto, estive 3 anos em Portugal antes de vir para Berlim, e acabamos por nos tornar mais do que colegas de trabalho, grandes amigos. Portanto, Claro. a história do Luís é gira. Quando eu combinei um café com ele, era bom aí aparecer também. Vamos ver, vamos ver. Tenho viagem para dia 8 de junho para Portugal. Vamos ver se dá. Se podemos tomar café, agora já podemos, não já? Acho que sim, é tranquilo. Agora já dá, não é? É abraçada agora. Isso mesmo. Ia-te perguntar sobre a Eleven Sport. O canal é recente, mas quando é que entraste? Olha, foi também, eu não vou dizer por acaso, mas quase. Porque foi em 2018, na altura eu estava em Munique para cobrir o Bayern de Munique com o Benfica, para a Liga dos Campeões. Estava pelo 0-0. Sim, E nessa viagem de trabalho acabei por me encontrar com o Pedro Filipe Maia, que eu sei que também já estiveste aqui. sim, sim, também. E na altura o Pedro perguntou-me se eu não me importava de fazer o pré-match com ele, para falar um pouco sobre o Bayern de Munique e sobre a cultura alemã e a futebolística. E eu disse que claro que não, vamos lá, vamos a isso. E começou por aí, portanto eu acabei por participar nesse pré-match, nesse jogo, e a partir daí nasceu a colaboração. Eu faço única e exclusivamente Bundesliga ou competições europeias que sejam na Alemanha, Claro. mas começou aí por um mero acaso. Cruzamos em trabalho, fizemos esses 10 minutos juntos, e a partir daí eu acabei por ficar como correspondente da Eleven aqui na Alemanha. Infelizmente agora não podemos entrar nos estádios, é muito reduzido, portanto Claro. vamos fazendo o que podemos. Ainda recentemente, na sexta-feira, fiz reportagem para a Eleven no exterior do Estádio Olímpico de Berlim, a propósito do derby. Mas foi assim que surgiu. Portanto, no 00 de facto foi uma candidatura, mandei currículo, fui a uma Claro. entrevista. Na Eleven foi aquilo que se costuma dizer, estar no sítio certo, à hora Agora certa. ia-te perguntar, já me falaste como é que viveram os clubes alemães aqui este regresso, mas como é que o povo está a viver o regresso da competição? Olha, Que eu acho que aqui em Portugal vai ser uma coisa complicada por causa das claques e não sei se isso não vai ser um problema. eu espero que não, pá. Eu espero que não, porque eu espero que os portugueses aprendam e estejam de facto a ter em consideração o bom exemplo que está a ser dado aqui. Aqui não foi preciso muita coisa, não foi preciso grandes campanhas, não foi preciso grandes anúncios para que as pessoas percebessem que ou se comportavam ou o futebol acabava depois do primeiro fim de semana. E, Claro. e havia de facto o mesmo receio que há em Portugal, porque apesar de uma grande cultura desportiva que existe na Alemanha, a cultura ultra tem uma posição muito vincada. Aliás, não sei se te lembras e se lembram quem nos está a seguir, que antes deste Covid-19 surgir nas nossas vidas,
tinha havido 2 fins de semana de Bundesliga com jogos interrompidos constantemente por causa das claques. Portanto, havia esse receio de que pudessem utilizar isto como mais uma plataforma de demonstrar a sua posição, e houve muitas claques que se mostraram contra o regresso do futebol à porta fechada, por exemplo. Mas já passaram 2 fins de semana e é preciso dizê-lo, e é preciso tirar o chapéu. Não houve um único problema até agora. Portanto, os adeptos comuns, chamemos-lhe assim, já se sabia que de facto iam respeitar. As claques têm feito o mesmo. Não houve até agora qualquer sinal de problema, não houve ninguém a quebrar essa barreira de proteção que há à volta dos estádios. E eu, como te disse, na sexta-feira estive à porta do Estádio Olímpico de Berlim, que é um estádio com 75 mil lugares. É uma coisa absolutamente... Eu sei qual é. Não é? Antes da pandemia, tinham sido vendidos todos os bilhetes para o derby entre o Hertha e o União de Berlim. Portanto, 75 mil bilhetes. Na primeira volta, tinha havido confrontos entre as claques dos 2 clubes. E aquilo na sexta-feira foi, de facto, um silêncio que chegou a ser assustador. Não houve uma única pessoa que se tivesse sequer aproximado do estádio. E, portanto, isto para dizer que os alemães souberam perceber que, das duas, uma, ou vamos para lá fazer barulho e não temos futebol, ou se queremos futebol, temos que nos comportar. E eu espero, também para não estarmos constantemente também a falar dos aspectos negativos do povo português, eu sinceramente acho, e tenho quase a certeza, de que as pessoas se vão comportar, que não vai haver problemas com os adeptos e que, a não ser que o número de infectados e a doença e o vírus, que é uma doença, apesar de tudo, volta a aumentar, acho que o campeonato se vai jogar até ao fim. Não será, tenho essa convicção, por causa dos adeptos que o campeonato não irá terminar. Isso tenho a certeza. Ia-te perguntar como é que vês atualmente a entrada em força dos meios digitais. Em que sentido? Na área da comunicação? No sentido do jornalismo em si. Olha, era aquilo que estávamos a falar no início. É inevitável. São os tempos, e eu já nem gosto de dizer são os tempos, porque já não é nem de hoje, nem de ontem, nem da semana passada. Não é? Os meios digitais já entraram na nossa vida e, consequentemente, no jornalismo há algum tempo. Eu vejo com naturalidade, desde logo porque trabalho no 00, que é um meio exclusivamente digital também. Acho que demoramos um bocado a perceber e a conciliar, de facto, o jornalismo tradicional de televisão, de rádio e de imprensa escrita com o digital, o que era lógico, obviamente. Creio que hoje estamos num bom caminho em que todos perceberam como é que temos que funcionar. E hoje as televisões já usam bem os meios digitais, os jornais também, e não creio que seja por isso que os jornais tradicionais vão deixar de existir. Essa é outra discussão eterna do jornalismo. Aconteceu quando surgiu a rádio, aconteceu quando surgiu a televisão, voltou a surgir essa discussão com os meios digitais, e a verdade é que os jornais continuam aí. Portanto, eu vejo, sinceramente, com toda a naturalidade, como um sinal de evolução dos tempos, e que todos nós rapidamente nos adaptamos a isso. Mais preocupante foi perceber como é que vamos sair todos desta crise agora, que isso é outra questão. Agora, o meio digital em si é mais... Eu nem diria que é mais um paralelo aos outros. Eu acho que o meio digital tem a virtude de ser um meio camaleónico que permite a todos os outros utilizá-lo. Portanto, eu não dividiria o jornalismo em televisão, rádio, imprensa escrita e online, porque o online faz parte de todos os outros. Portanto, é saber aproveitar, é ser inteligente e perceber que é uma nova ferramenta. E se o quisermos utilizar única e exclusivamente de forma como o 00, por exemplo, que não tem uma edição em papel, ou que ainda não tem um canal televisivo, e disse ainda porque, vamos ver, queria que estivesse aqui um dos nossos chefes a ver, que assim lançávamos já a farpa, mas pronto. Mas para concluir, vejo com toda a naturalidade do mundo, porque faz parte, e mais inovações irão aparecer ao longo do tempo que não irão matar o jornalismo de forma alguma.
Claro. Ia-te perguntar quais são os desafios de fazer o jornalismo de consumo imediato. Isto é, hoje em dia basta um clique para tu receberes a informação. Sim, olha, eu vou-te contar uma história que aconteceu comigo, muito no meu início de carreira, e que tem precisamente a ver com o perigo da informação imediata. E esse foi um dos perigos que o online trouxe e que nós tivemos que perceber, adaptar-nos a ele. Eu lembro-me que eu em 2010, por aí, creio que era em 2010, estava como responsável da página de desporto do portal Clix. Hoje já não Sim, existe, mas na altura eu era o responsável, era o único responsável pela sim, página de desporto do portal Clix. E, e tinha havido uma situação em Braga com um adepto do Benfica, creio eu, que tinha sido agredido no fim de semana. E sim. durante a semana tinha sido hospitalizado e não sei o quê. E durante a semana especulou-se muito sobre o estado de saúde do rapaz, e se estava bem, se não estava bem. E de repente eu, cá está, com a total inexperiência que eu tinha, obviamente, porque estava a começar, Claro. porque estava num meio online em que isso que tu disseste é importante, ou seja, ser imediato, informar logo. Alguém me disse que o jovem tinha morrido. Sim, E eu obviamente, nessa ânsia, publiquei, claro. sem consultar fontes, sem fazer o trabalho de De jornalismo casa. que devia ter feito. Obviamente, e não tenho problema nenhum em dizer isso, todos nós cometemos erros, sobretudo quando Claro, estamos a começar. E na altura, sendo eu o único responsável, portanto, eu não tinha sequer um superior que me tivesse dito a Eduardo, calma e não sei o quê, e acabou por não se confirmar. Felizmente o jovem não faleceu e espero que continue de boa saúde hoje em dia, não sei. Mas esse é o perigo, percebes? É muito fácil, o clique é muito fácil, enquanto que num jornal tu não poderias publicar logo, não é? Tens que esperar pelo dia anterior, pelo dia seguinte, aliás, e enquanto esperavas podias de facto fazer o teu trabalho. No claro. online, no online o perigo é muito grande, percebes? Sabes, escreves, publicas, em 5 minutos aquilo está online e a espalhar-se. E esse é o perigo. E esse é o perigo. E eu acho que todos nós tivemos que fazer esse processo de perceber que ser os primeiros nem sempre é sinónimo de bom jornalismo. Eu Claro. acho que cá está, nós estamos a falar da evolução da área, não é? Claro. Eu percebo que antes fazer manchete e ter uma notícia em primeira mão, antes e hoje, continua a ser de facto um bom trabalho jornalístico e algo relevante. Mas creio que isso era muito mais importante antigamente porque havia tempo e de facto Claro. havia. Demorava um dia, não era? A receber a informação? Exato, e tu poderias de facto, quando aquilo saía no jornal, ter uma certeza absoluta daquilo que estavas a dizer. Hoje, Claro. nessa ânsia de dar uma notícia em primeira mão, comete-se muitas vezes esse erro de não verificar fontes, porque é tão fácil, é tão rápido, e acabamos por cometer erros. E eu acho que nos custou todos um bocado a habituar, continua a custar-nos a habituar a isso, mas creio que estamos melhor. Creio que já todos percebemos, sinceramente, que às vezes não vale a pena ser o mais rápido, não vale a pena ser o primeiro, se o conteúdo não for de qualidade, não for bom e, sobretudo, não for verdadeiro. Porque é Claro. isso que nós não nos podemos esquecer. O jornalismo, não sendo uma área completamente objetiva, esse é outro mito que nós podemos terminar já aqui na nossa conversa, sobretudo Claro. quando cobres de desporto, é impossível tu seres 100% objetivo. Será sempre a tua forma de ver as coisas. Claro. Percebes? Agora, há uma coisa à qual nós nunca podemos faltar nem falhar, que é a verdade. E esse continua a ser o único e verdadeiro pilar do jornalismo. Ia-te perguntar sobre o aumento dos sites e dos blogs, se não é um problema para a comunicação social. Não será um problema se quem os faz tiver noção do trabalho jornalístico, percebes? Eu não tenho absolutamente nada contra novos sites, contra blogs que sejam feitos por pessoas, eu já nem digo que sejam formadas em jornalismo, mas que tenham noção do que significa ser jornalista, percebes? Claro. E portanto, se o fazem cumprindo os critérios de um trabalho jornalístico, portanto, ser rigoroso, ser o mais objetivo possível dentro Claro. da dificuldade que isso é,
Eu não tenho absolutamente problema nenhum contra isso. As pessoas. Eu antes de me licenciar em jornalismo, tinha a mesma paixão e, infelizmente, na altura, porque já sou um bocadinho mais velho, não tinha a internet nem a possibilidade dos blogs para desenvolver essa paixão de Claro, forma amadora, digamos assim. Hoje em claro, dia isso existe. Agora, pessoas que o fazem sem um mínimo de noção daquilo que representa esta profissão, isso é um perigo. E é um perigo porquê? É um perigo por aquilo que nós estávamos a falar antes. claro. Porque hoje chega rapidamente às pessoas. E as fake news, não é? Também. Exatamente, percebes? E de repente, quem consome já não sabe o que é credível, o que é que já não é credível, quem é que se esconde por detrás. Às vezes nem sequer há nomes, percebes? Eu estou a entender. E isso é perigoso. Isso eu vejo de facto, com alguma preocupação, mas quero deixar claro que quem o faz porque quer ser jornalista e porque de facto tem o gosto pela profissão e que o faz com o talento e sobretudo, a seriedade que se exige, sem problema nenhum. Mas há demasiados, eu não lhes quero chamar sites, se queres, porque há coisas que nem sequer merecem que sejam chamadas, né? Mas isso é um perigo. Isso é um perigo porque entra pela casa das pessoas de uma forma tão rápida, se calhar mais rápida do que os sites a sério. Não é? E depois, cá está, depois voltamos àquilo que eu te disse. A profissão de jornalista hoje, infelizmente, já não tem o mesmo peso e a mesma credibilidade que tinha há umas décadas atrás. É uma pena. Claro, claro. Ia-te perguntar sobre os podcasts do 00. Qual deles? Todos? São Todos, todos, pá, são e, todos maravilhosos, pá. e ainda vi um agora há poucos dias, o do Martelinho, estava brutal. O futebol é incrível. Sim, Opa, isso eu na altura acho que publiquei até no meu Facebook. Eu depois desse programa, aliás, nós tivemos convidados extraordinários até hoje. Aproveito já para fazer publicidade. Amanhã vamos ter o Nuno Valente, que foi, obrigado. que foi campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto. Amanhã Olha, faz se não anos no for, Porto. se não for a pedir muito, e convido a ver aqui a minha conversa também. Sem dúvida, posso-lhe mandar. A Pudessem deixa. falar. Sem dúvidas, não há problema nenhum. Que eu sou portista, já admito aqui, já há muito És, tempo. E estás a adorava ver? falar. Estás a ver? É isso que eu digo. Olha, eu por exemplo, sou benfiquista. Claro, E o facto de eu ser benfiquista e o facto de tu seres portista não nos está a impedir de termos aqui uma conversa séria, bem disposta, sem que eu pense que lá por tu seres portista vais puxar sempre a brasa àquela sardinha ou por eu claro, ser benfiquista. exatamente. Percebes? Isto vem ao encontro daquilo que nós estávamos a dizer antes. Pá. Tu tens o teu clube, eu tenho o meu. Exato. Fora do nosso trabalho, fora da nossa vida profissional, tu és completamente livre. Se vais ao Estádio do Dragão e queres tirar uma foto e pôr no teu Instagram, qual é o problema? Nenhum. Eu, eu não Nenhum. tenho nenhum porque ainda não sou profissional e eu não sou jornalista. Mas imagina que és um dia. Não há problema absolutamente nenhum, percebes? Pois, só que a nossa sociedade foi aquilo que falamos e não entendo isso assim. Colam Entendo rótulos, clubes percebes? e como ódio, ou outro, ou aquele Olha, foi, eu, foi, foi apitorado, ou é as topeiras, ou é... isso, infelizmente é. Olha, eu até vou dar um exemplo que, que obviamente não explica isto, mas que se calhar para as pessoas que têm dificuldade em perceber. Então o Eduardo é benfiquista, mas é jornalista desportivo e vai ao Dragão. Aliás, eu sou benfiquista, sou do Norte. Os Claro, anos que vivi em Portugal e que trabalhei como jornalista em Portugal, logicamente, eu passei metade da minha vida no estádio do Dragão, a cobrir jogos, né? claro, E eu vou-te contar uma história. A história mais complicada que eu tive enquanto profissional foi com o Benfica. Estávamos em 2012, 2013, mais ou menos, não me lembro. E na altura, o Jorge Jesus tinha mais um ano de contrato com o Benfica e fez o jogo dele, não é? claro. Negociou com o Benfica. O Vieira não estava, como se costuma dizer, A meter a nota. a chimpar o que o Jorge Jesus queria. Claro, Então o JJ não tem mais nada. Reúne-se com o Pinto da Costa no Casino de Espinho claro. e houve essa reunião.
eu dou essa notícia em primeira mão, porque na altura me deram essa informação de alguém em quem eu confio plenamente, e eu lanço a notícia. A notícia depois abre o jornal de desporto da Antena 1, esteve na RTP, não sei o quê. Tudo bem. No dia seguinte a essa notícia, ninguém a desmentiu, tudo bem. Eu Claro, entrevisto o professor Manuel Sérgio. Não sei claro. se sabes quem é. Sim, o mestre Mestre, exatamente. Que na altura era conselheiro do, de Jorge Jesus. do Jorge Jesus no Benfica. Portanto, ele tinha um cargo oficial no Benfica. Sim, E eu sei. eu liguei ao professor Manuel Sérgio e disse-lhe: olha, sou Duarte Monteiro, do 00, queria falar consigo sobre o Jorge Jesus, termina contrato, há especulação. Eu ontem recebi a informação e dei a notícia de que ele se reuniu com diretores do Futebol Clube do Porto, que há um Claro, pré-acordo verbal, e o professor Manuel Sérgio começa a falar. E diz: epá, tudo bem, não me admira, não é? Ele é amigo do Pinto da Costa há muitos anos. claro. O ciclo do Jorge Jesus no Benfica está terminado, portanto é perfeitamente lógico que ele siga outro caminho e por aí fora. Portanto, Claro, exato, exato. Exatamente. declarações muito fortes. Claro, E eu, obviamente, publico a notícia. claro. Na altura, escrito: pá, vou para casa. Eu publiquei a notícia ao final da tarde. Vou para casa, por volta das 11 da noite, liga-me o meu chefe do 00. Diz: ó, Duarte, estamos lixados. E eu, então, o que é que se passa? O Benfica acaba de emitir um comunicado a desmentir que o professor Manuel Sérgio alguma vez tenha dado uma entrevista. Claro. E eu, como? Opá, o Benfica tinha um comunicado no seu site a acusar o 00 e a acusar-me a mim pessoalmente de tudo e mais alguma coisa, que éramos uns Claro. aldrabões, que falsificávamos notícias, que só queríamos criar confusão e problemas e não sei o quê. O que é que aconteceu? Nós tínhamos o áudio da entrevista. Brutal. Yeah. Portanto, Dá-se. ao final da noite, nós o que é que fizemos? Pá, notícia, com o áudio, com as declarações do professor Manuel Sérgio, pá, porque tínhamos que nos defender, primeiro como órgão de comunicação social e eu como jornalista, porque de facto Claro, não tinha exato. inventado absolutamente nada. Consequência e resultado. O Benfica retira o comunicado e no dia seguinte o professor Manuel Sérgio deixa o Benfica. Portanto, Claro. deixa a estrutura do Benfica e podes imaginar. Isto para te dizer o quê? Que eu, como benfiquista, tu pensas que em algum momento do meu processo de trabalho como jornalista, eu pensei: epá, mas é o Benfica, é o meu clube, não, se calhar não quero criar confusão. Pá, não. Eu estava a fazer o meu trabalho. Eu tinha as informações, fiz o meu trabalho. Se o Benfica se chateou, o problema do Benfica, não é meu. Eu vou-te explicar. Isto tem história, a história é mais pequena, porque não sou assim um site tão. Mas o Toques de Bola, que é o meu site, de Sim, vez em sim, quando sim. artigos a criticar algumas coisas no meu clube, também o Porto. E mando para os grupos adeptos a forma como eles nos insultam e tão gratuitamente, só por a gente estar a criticar a equipa ou por estar a criticar o presidente ou assim, é uma coisa que nós vemos Claro. que não está correto, é tão Não, fácil. é isso que nós estávamos a dizer. Nós temos que aceitar que a cultura latina que nós temos, de facto, leva a que seja mais rápido as pessoas, de facto, reagirem de cabeça quente ou com o coração. De facto, aqui na Alemanha, as pessoas gostam muito dos clubes, mas são um bocadinho mais frios, são um bocado mais racionais. Nós, em Portugal, temos mais dificuldades. Mas eu acredito que, com o tempo, isso vai melhorar um bocado. Mas, olha, nós Claro. estávamos a falar dos podcasts, não era? Sim, sim. E sei que fizeram um, sei que não sei se também participas naquele com o Luís Paulo Rodrigues, que até Não, falaram não. e com o Freitas Lobo. Não, ele ainda não me convidou, o malandro. Pá. Ainda não me convidou como adepto, mas olha, só para te dizer, os podcasts de facto têm uma qualidade brutal, porque desde logo o Luís é alguém que nasceu para fazer conteúdo de rádio, de facto. Ele sempre gostou, não é de hoje nem de ontem, e de facto nota-se que há qualidade no podcast que ele faz, que é o do meu lugar agora. Claro. E de facto está muito bom, está muito bom. E eu deixa-me dizer-te que, por exemplo, eu acho que a forma como os órgãos de comunicação social se reinventaram um pouco neste período surpreendeu-me pela positiva. E eu Claro. agora, cá está, olha, recorrendo a isto, não é por eu trabalhar no 00,
que vou puxar um bocado a brasa à minha sardinha, E bem, e mas, bem. mas, mas, O Charles é bem feito, porque aquilo é claro, espetacular. mas, mas eu acho que de todos, sinceramente, a forma como o 00 encarou a quarentena e o conteúdo que criou de raiz nestes últimos 2, 3 meses é algo extraordinário. Olha, tens o Futebol é Incrível, que são os diretos às terças e às quintas. Tens Claro. o podcast do meu lugar, que é o Luís que criou. Tivemos logo no início acho que é o meu diário de quarentena, que todos os dias, o Rodrigo Coimbra e o Filipe Martins falavam com jogadores no estrangeiro para perceber como é que estavam de facto. Isto logo no princípio, quando ninguém sabia o que é que ia acontecer. E aí mesmo aquele do Tudo Ok também. Exatamente, vai ficar tudo ok, do Humberto, o Humberto é só, na minha opinião, e creio que na opinião generalizada de quem acompanha Hóquei e Patins em Portugal, o Humberto é a pessoa que mais percebe de Hóquei e Patins em Portugal. E não estou a Claro. exagerar. E olha, e hoje à noite vai ter o Panchito Velasquez em direto no Vai Ficar Tudo Ok. Não, eu hoje vou fazer uma iniciativa que até te convido a ver se tiveres um bocadinho de tempo. Do Braga, não é? Eu vou convidar a malta do Braga. Vai lá estar o Barroso, o Zé Nunes Azevedo, o Artur Jorge, E do Barroso, o o Barroso Vitor Leste. é melhor eu não me pôr na barreira, meu. O gajo tinha um pontapé, Barroso. grande Barroso. Não, Não, mas diz isto. eu também comecei isto agora na quarentena, porque comecei a ver há muitas pessoas a fazer estas coisas e eu, olha, Por porquê que que não? não? Para tentar. Não, fizeste bem e eu acho que é de louvar e é saudável que o faças e a mim pessoalmente agrada-me porque eu de facto vi as pessoas que tu já tiveste aqui em direto e agrada-me que as pessoas tenham tido abertura para fazer isso, percebes? Que tenham estado disponíveis, tiveste de facto grandes nomes, não só do jogo futebolístico, mas também do jornalismo, e fiquei muito, muito contente e sensibilizado por poder fazer parte dessa lista. Mas, E sabes que eu eu não consegui porque os contactos é mais difícil. Eu gostava de entrevistar malta como a Costinha, como a Maniche, como essa malta assim, mas é mais difícil. claro, é mais complicado, mas também há de chegar lá, não te preocupes. Às vezes não é mais complicado, eles não atendem. Mas pronto. Também nos acontece a nós, pá. Mas Mas se me puderes ajudar em alguns. também, eu depois mando a lista telefónica do 00. Está bem. Olha, mas acho bem, acho muito bem. E há dias no nosso Futebol é Incrível com o Pedro Martins, ele disse uma coisa que eu sublinho a 100%, que foi preciso acontecer isto para que se visse gente do futebol Claro. finalmente a voltar a falar, não é? Já não se fala do VAR, já não se fala do fora de jogo, já não se fala da fruta, nem das toupeiras. Isso morreu, não é? De Sim, repente, sim. de repente o que ficou foi o mais puro, que foi o jogo, que foi as histórias do jogo. E surgiram pessoas a falar e de facto que me deram um gosto tremendo de ouvir e ver. E eu espero que tenhamos aprendido alguma coisa com isto e que assim que a nossa vida volta ao normal, que não seja tudo para deitar ao lixo e que se continue a respeitar as pessoas que dão e que percebem sobretudo de Claro. futebol, não é? E que se calhar possamos limitar ou excluir por completo tudo aquilo que é tóxico, aquilo tudo que nos enche de facto de ódio nas televisões, nas rádios, nos jornais e que nos recordemos desta quarentena para não deixar cair pessoas que deram tanto ao futebol, treinadores, jogadores, que de facto percebem da bola. E o Pedro Martins disse uma coisa fantástica no nosso programa, que foi: eu prefiro 1000 vezes ouvir alguém que nem sequer se expressa muito bem em português, que dá pontapés na gramática, mas que fala de futebol, do que Claro. ver pessoas que não têm noção absolutamente nenhuma daquilo que é o futebol e que só injetam ódio nas pessoas e nos espectadores. Portanto, eu acho que isso foi o bom que esta quarentena trouxe e que eu espero muito sinceramente que se consiga preservar. Eu já não peço na totalidade, mas alguma coisa para aquilo que espero eu possa vir a ser novamente a normalidade. Claro. Ia-te perguntar quanto tempo demoras em off a preparar um conteúdo. Depende do conteúdo. Olha,
Se é um jogo da Bundesliga ou da Liga Portuguesa, por exemplo, a preparação é não é fácil, mas é relativamente rápida de se fazer, porque já estamos identificados com Claro, treinadores, com o campeonato, com a cultura, porque é algo que acompanhamos, no meu caso, acompanho a Liga Portuguesa, porque sempre que vou a Portugal vou também cobrir os jogos aí, e depois claro, porque é o nosso campeonato e porque gosto de ver, e a Bundesliga porque gosto de ver e porque de facto o acompanho aqui para a Eleven. Portanto, depende muito. Se são jogos e clubes que nós estamos habituados, é relativamente rápido. Se de facto vais cobrir um jogo que não estás tão identificado, olha, por exemplo, está a fazer agora um ano que eu estive na Polónia a cobrir o Mundial de Sub-20. Infelizmente, Portugal não passou a fase de grupos. Estive lá 2 semanas e pouco. E nesse caso, obviamente, Portugal tu conheces, mas as outras seleções tu tens que dedicar mais algum tempo. tudo, sim, Claro, percebes? Portanto, o tempo que tu demoras em off a preparar o teu trabalho depende muito de que tipo de trabalho é que tu vais claro, fazer e que clubes e que equipas é que tu vais cobrir. Mas rouba sempre mais trabalho do que aquele trabalho que tu depois fazes efetivamente no estádio. E então, em televisão tem uma coisa, por exemplo, no meu caso, eu não faço narração, nem faço pista, mas o trabalho que eu faço para a Eleven, por exemplo, é pré-match, em direto, depois flash interview no final do jogo. O trabalho que tu fazes, ou que neste caso eu faço, in loco, claro, acaba por ser mais rápido e menos trabalhoso do que o trabalho de preparação. Mas claro. também só o é porque tu fazes o trabalho de preparação e chegas ao jogo e ao estádio e estás preparado. Portanto, o tempo é relativo, depende Claro, sim, muito. sim. Ok. E quais são as dinâmicas e a criatividade que um jornalista deve ter? Olha, eu tive uma vez alguém que achava que a criatividade não era boa, percebes? Portanto, essa pergunta eu percebo-a, mas depende muito da forma como tu vês o jornalismo. Eu vou-te explicar, olha, eu quando estava no Porto Canal, não vou dizer o nome do diretor que tinha na altura, mas porque não interessa, Claro, e eu nas minhas primeiras semanas do Porto Canal fui cobrir um treino do Leixões que claro. tinha ganho no Dragão. Foi naquela célebre época em que o Leixões Sim, chega, foi chega o ao Braga Natal. e ficou desse. Exatamente. E então eu, na segunda-feira ou na terça-feira, fui ao treino do Leixões para fazer uma reportagem. Claro, E cheguei ao Porto Canal, na altura era eu que editava, fazia tudo, e achei por bem fazer uma peça um pouco mais criativa, com uma linguagem um pouco mais adornada, digamos assim, sim, porque eu achava que era mais interessante para o espectador. E nós no Porto Canal, na altura, no final da semana, creio, reuníamos todos numa sala e revíamos algumas reportagens que tinham sido feitas ao longo da semana. claro, E essa minha reportagem do Leixões foi uma das reportagens que foi analisada nessa conferência. E o diretor vira-se para mim e diz: Eduardo, isto e pá, vão-me desculpar o termo, também não há problema nenhum, as pessoas que nos estão a ver, isto é uma cagada. Pá, e eu, em início de carreira, não é? Com 21 anos, acabadinho de chegar a uma redação, pá, não é? Mas é uma cagada porquê? Pá, porque tu, imagina que a dona de casa está a passar a ferro, não está a olhar para a televisão, só te está a ouvir, não percebeu absolutamente nada daquilo que tu disseste. Opa, eu percebi, obviamente, tem todo o sentido, tem toda a lógica. Tu deves fazer, sobretudo em televisão, deves ser o mais claro possível para quem te está a consumir. Eu percebi aquilo que me disseram, mas eu também vejo o jornalismo desportivo ligeiramente diferente de fazeres economia, de fazeres política, percebes? claro, Porque o futebol e o desporto não deixam de ser uma área de entretenimento. E quem faz a cobertura
disso acaba por estar, quer queira, quer não, dentro de uma área do espetáculo. Claro, De exatamente. certa forma. E, portanto, eu que sempre tive mais tendência também para a escrita criativa, sempre encarei um bocadinho o jornalismo, o cobrir desporto, dessa forma. Aí, nesse dia, levei logo um balde de água fria, né, de cima a baixo, que eu saí de lá a pensar, ok, eu não percebo nada disto, se calhar é melhor seguir em frente. Mas eu percebo, em televisão tens que ter mais cuidado. Eu também não sou grande fã de textos líricos, completamente líricos, em que tu não percebes absolutamente nada. Isso também não. Claro, Mas acho que no desporto há um bocadinho mais de margem para seres criativo, como tu disseste. Eu gosto mais. E não é só isso. E eu acho que obviamente, ele, na altura o meu diretor deu o exemplo da dona de casa, que eu obviamente percebo o que ele quis dizer, mas também temos que ter noção para que tipo de público é que tu estás a produzir conteúdo, não é? claro, E neste caso, trabalhando para a Eleven ou para o 00, eu sei claramente que o meu público é alguém que consome desporto e que gosta de desporto e que percebe mais ou menos de desporto. Aí é mais fácil tu seres criativo e utilizares uma linguagem que se calhar o comum que não acompanha futebol que não percebe. Percebes? Portanto, claro. depende muito do contexto em que tu trabalhas. Há áreas em que te permitem ser mais criativo e há áreas em que não tens essa possibilidade de dar asas à criatividade, porque te obriga a ser mais rigoroso. Portanto, tu não vais fazer uma peça de economia ou de política e utilizar demasiados eufemismos, não é? Claro. Ou metáforas. São, de facto, áreas que são mais objetivas. No futebol, sem nunca perder o rigor e a objetividade e a verdade, podes, creio, ser um bocadinho mais criativo. E há muitos e bons exemplos em Portugal de jornalistas que sabem, de facto, medir até onde é que pode ir a criatividade e fazem, de facto, um trabalho extraordinário. Claro. Ia-te perguntar quais os jogos mais marcantes que já fizeste como jornalista. Como jornalista, olha, é difícil não dizer, não pelo jogo, sinceramente, Claro, apesar de ter sido um bom jogo, mas por ter sido um cumprir de um sonho, que foi a final da Liga dos Campeões de 2017, em Cardiff, entre o Real Madrid e a Juventus. claro. Eu cresci com a Liga dos Campeões como todos nós, creio eu, que gostamos de Sim, sim, futebol, sim. crescemos com a Liga dos Campeões como o ex-libris do futebol, à parte dos mundiais e dos europeus, que isso para mim está noutro nível. Isso então é uma experiência que eu acho que é inigualável. Mas a Liga dos Claro. Campeões é de facto aquela competição que tu te habituas a ver e a querer. E então, como jornalista começas a trabalhar, fazes jogos da fase de grupos, fazes jogos de quartos de finais, oitavos de final, mas uma final da Liga dos Campeões é de facto um daqueles momentos em que o coração bate um bocadinho mais rápido. E Claro. eu lembro-me, ainda por cima, eu adoro o Reino Unido, adoro a cultura britânica. Ter tido a possibilidade de ir a Cardiff, que é uma cidade que eu adorei, fazer uma final da Liga dos Campeões é, até hoje, o jogo mais marcante que eu fiz como jornalista. Há outro da Liga dos Campeões, que eu não sei se é nessa... Não é nesse ano, acho que é depois. Acho que é no ano a seguir. Há um Bayern de Munique-Real Madrid, em que Foi, o na, foi nesse. Até o Ronaldo e marca 4 gols na Não, eliminatória. não, não, não é nesse. Eles jogaram, creio que em 2 anos seguidos e é noutro jogo. O É Ronaldo meias não. finais. É meias finais. Em Creio que que o é nesse Marcelo jogo. marca um gol. Exatamente, exatamente. Estive nesse jogo também. Os jogos europeus são de facto jogos que te marcam como profissional, mas o da final da Liga dos Campeões, esse aí em Cardiff, é até hoje claramente aquele que mais me marca. Mas tive outros, já tive a possibilidade. Olha, o João Vicente está a perguntar se eu fiz as finais europeias do Bayern, não fiz. Infelizmente ainda não tinha esse estatuto na altura para as fazer, mas já fiz vários Bayern de Munique, Borussia Dortmund, por exemplo. Estive num Borussia Dortmund-Schalke, em Dortmund, com 80 mil pessoas. O contra igual. Não, bem mais aborrecido, 0-0. Olha, enfim, foi o que me calhou na altura. Mas valeu por ser um derby, por
de estar num estádio com 80 mil pessoas. De facto, já tive a felicidade de fazer jogos muito bons, muito bonitos, mas até hoje, se calhar, esse Cardiff é aquele que eu coloco como o jogo mais marcante enquanto jornalista, sem dúvida. Não. Ia-te perguntar aí qual foi o jogador que te fez apaixonar pelo jogo. Que me fez apaixonar pelo jogo? Olha, primeiro, o Rui Costa. Por ser benfiquista, obviamente desde logo. Era uma daquelas figuras, apesar de eu já sou mais velho, mas não sou assim tão velho, já apanhei o Rui Costa, tenho vagas memórias da primeira passagem do Rui Costa pelo Benfica, mas depois, de facto, acompanhando a carreira dele e a forma como ele se relacionou sempre com o Benfica, obviamente era importante para mim, era uma figura de identificação para os adeptos, mas como futebolista era algo extraordinário. Hoje há muito poucos jogadores com a classe que o Rui Costa tinha. De facto, era fantástico, era absolutamente fenomenal e foi um dos jogadores, se não mesmo o primeiro, que me fez apaixonar pelo jogo. E depois o Zidane, curiosamente, são dois jogadores muito parecidos. A mesma posição, a mesma magia. Eu apaixonava-me facilmente por esses jogadores. Eu, enquanto joguei futebol, fui sempre número 10, portanto, eram jogadores que me enchiam a alma. E como o Deco, se calhar, também. Como o Deco, por exemplo. Mas o Deco foi um fora de série. O Deco foi um mágico. E se calhar foi até, a nível da importância e dos anos que esteve a um mais alto nível, se calhar até esteve igual ou superior ao Zidane e ao Rui Costa. Mas havia no Zidane e no Rui Costa uma musicalidade que eu acho que nem o Deco chegou a ter. O Deco era um fora de série, mas havia algo nos pés do Zidane e do Rui Costa, então nos do Zidane era uma coisa absolutamente fabulosa, percebes? Havia música nos pés do Zidane e do Rui Costa que eu não queria saber se eles iam para a frente, se vinham para trás, se iam para a esquerda, se iam para a direita. Eu queria era que eles tivessem a bola nos pés. E por mim podiam ter a bola nos pés 90 minutos, que eu não me importava que não houvesse golos, que não houvesse nada. Portanto, esses dois são até hoje os jogadores que me encheram as medidas, porque também eram o estilo de jogo e de jogadores que eu mais apreciava. Claro. Está o João Vicente a fazer-te outra questão. Joãozinho. Onde é que achas que pode... O Joãozinho qualquer dia é jornalista. Ele faz mais perguntas do que nós. Até onde é que achas que pode chegar este Dortmund e em particular o menino Alan? Olha, respondendo primeiro à pergunta do Dortmund, por muito clichê que possa soar, e eu já vou explicar porque é que vou dizer isto, depende muito do jogo de amanhã. O jogo de amanhã é decisivo, completamente decisivo, mais para o Dortmund do que para o Bayern de Munique, porque este Dortmund já não é deste ano, que tem muita qualidade. Eles jogam muito à bola há muito tempo. Já jogam a bola que farta. Só que têm tido um problema. Mentalidade e experiência. Os últimos 2 anos foram completamente abalroados pelo Bayern de Munique quando chegou ao jogo decisivo na segunda volta. Há 2 anos levaram 5-0 ou 5-1 e o ano passado 4-0. Portanto, é isso que o Dortmund tem que mudar. É uma equipa fabulosa, cheia de jogadores extraordinários, mas é uma equipa jovem. Este ano, com o Witsel, com o Emre Can, o Witsel vi que já recuperou, vai poder jogar amanhã, o Emre Can não sei. Com o Hummels este ano, com o Rafael Guerreiro, que está numa forma absolutamente fantástica. Olha, diz. Parar um bocadito que o cronómetro está aqui a dar-nos coisas e já arrancamos. Está a bater na hora, está bem, já voltamos. É tranquilo? Tranquilíssimo, até já.